Boa noite, meus amigos do CEAL. Coisa boa, hein? Eu sei, vocês já estão preocupados. O Cícero na segunda-feira, né? Invadir aqui a segunda-feira, né? Eu sei que já deve estar muita gente preocupada. Meu Deus do céu! Não basta o Cícero na quarta. Opa, já estou online aqui, né? Estou ouvindo aqui o som. Deixa eu tirar o som, Flor. Meu Deus, sempre esqueço de tirar o som. Então, vocês já devem estar, né? O pessoal aqui já deve estar se perguntando o que é que o Cícero está fazendo também na segunda-feira. Já não basta o Cícero na quarta, na quinta, não basta o Cícero no sábado, vamos ter que aguentar o Cícero na segunda-feira. O que é isso? Não desistam, não desistam, tá bom? Não desistam, não desliguem agora. Na verdade, eu estou aqui representando a diretoria, né, do Centro Espírita André Luiz, e ontem à noite, de sábado, na madrugada do sábado para o domingo, a minha amiga Rosângela, ela não se sentiu bem. Olha, a Denise está dizendo que a pessoa que estava na live errada, né? A minha amiga Rosângela não se sentiu bem, ela teve que fazer um procedimento médico, ela teve que fazer uma cirurgia ontem mesmo, né? Às 4 horas da tarde, eu acho que a cirurgia já estava terminando, mas correu tudo muito bem, graças ao bom Deus, foi tudo em paz, ela já está bem. Eu estou esperando aqui receber notícias do Alex, da alta médica, se ela vai para casa. A cirurgia foi ótima, correu tudo bem. E a Rosângela ela é a responsável técnica por esse estudo. Vocês sabem que esse estudo é feito por um quarteto, né? Wellington, Robson, Audálio, mas quem coordena toda a parte técnica é a Rosângela, ela quem prepara tudo, ela quem organiza tudo, no sentido técnico, assim, das transmissões, quem está por trás de tudo isso. E não deu tempo da gente preparar nenhum dos meninos para assumir essa questão do controle dessa parte técnica. Como não deu tempo para fazer, eu vim aqui para tentar fazer esse papel. Eu procurei um óculos bem grande para colocar aqui também, eu vou colocar meu óculos aqui, em homenagem à Rosângela. Vim com a camisa com flores, porque eu não tinha uma camisa com rosas, mas eu vim com camisa com flores aqui, em homenagem à Rosângela, porque eu sei que ela vai assistir. E eu vou dizer a Rosângela que eu vou ficar aqui tentando fazer esse papel que ela faz tão bem, que é com tanto carinho, com tanto zelo, né? A Rosângela é muito dedicada a esse grupo, né? Ela organiza, pensa nos textos com cuidado, né? Então é um carinho imenso. Então nós hoje estamos fazendo esse estudo em homenagem à Rosângela, vibrando pensamentos positivos para a recuperação e para a melhora dela, né? Então, eu estou aqui, né, com a minha camisa floral para a Rosângela. Rosângela, eu sei que você vai assistir esse estudo. Um abraço. A diretoria é muito grata por tudo que você faz e a gente está torcendo em prece para o seu pronto restabelecimento e já você vai estar aqui no comando dessa reunião, que a gente sabe que você gosta muito, você faz muito bem. Então, eu estou aqui só para dar essas explicações gerais. Então, vamos chamar os nossos coordenadores de estudos da segunda-feira, né? Porque eu acho que eu já falei demais. Meu amigo Robson, meu amigo Audálio, meu amigo Wellington, tá aí, todos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Cícero. Boa Boa noite, noite. Audálio. Boa noite, Wellington. Robson, Boa noite, tudo bem? Cícero.
Tudo jóia, né? Boa noite a todos, né? Rosângela que está nos ouvindo aí, dar uma boa noite a ela e dizer que segunda-feira, ó, tem trabalho, viu? Não adianta correr, não. Tá? Não pode correr, não. Até porque se correr, o Cícero vai fazer a evocação, né? Não, é evocação, já sabe, né? Não, mas eu sempre digo, amigo meu não morre, só para eu ficar frustrado para não fazer evocação, ele não morre. Assim, nunca morre, né? Wellington, boa noite. Boa noite, Cícero, Audálio, boa noite, Robson, e a todos que estão nesse momento nos acompanhando. E um abraço para a Rosângela, a gente está realmente esperando que ela retorne o mais breve possível, porque a gente fica assim meio desamparado. Eu me senti um pouco desamparado hoje, eu digo, e agora o que a gente vai fazer? Mas aí o Audálio intercedeu, foi lá, disse, não se preocupe não, que vai dar tudo certo. E está dando tudo certo, mas a gente deseja que a Rosângela... É um prazer estar com o Cícero hoje, com a gente, mas a gente deseja a presença da Rosângela também, com aquele ar doce natural que ela tem, e aquela maneira dela se postar nas comunicações, nas lives, que é muito delicioso. Boa noite a todos. Audálio, seu boa noite. Boa noite, Cícero. Desde já, o nosso agradecimento em nome do grupo, da coordenação da segunda, pela sua disponibilidade, que já nos tranquilizou, né? Quando fiz contato com você, que você estaria conosco. O nosso agradecimento. O Edson ficou meio preocupado, de rapaz, vai dar tudo certo, tranquilo, porque o Cícero... gostamos da Rosângela, ninguém pode substituir a Rosângela, a gente substitui em parte, né? Você está todo florido, cheio de amor, mas você não é a Rosângela. Mas a nossa gratidão a você, querido, por estar colaborando conosco e permitir que a gente faça o nosso estudo sem nenhum problema de continuidade. Muito obrigado, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E também vale um registro, né? Não tem a Rosângela, mas tem a Flor também, viu, gente? Porque eu queria dizer a vocês que eu só sou fake total, apócrifo total. O pessoal pensa que eu faço tudo, eu não faço nada. Quem comanda tudo é a Flor. A Flor é quem está resolvendo tudo isso, eu estou aqui só de onda mesmo, né? Mas é a Flor que é o responsável por tudo. O Audálio ficou tão emocionado que caiu, mas ele volta já, né? A emoção foi tão grande que ele volta já. Enquanto o Audálio chega, Rosângela é quase. Flor, põe aí o nome do pessoal, eu estou vendo aqui que tem o Marcelino Oliveira, de Pernambuco. Ô Marcelino, pode fazer inveja espírita? Pode proporcionar inveja aos outros, dizendo que está em Bezerros, no frio de 19 graus. Não pode, mas não pode. Um abraço, Marcelino. Socorro Lima, que é da segunda-feira, está mandando um abraço. Jane está aqui, né, conosco. Reginaldo Machado também, membro já do CEAL, ele que já participou de tantos espíritas que ele nos falou, eu acho que ele já é um membro da segunda-feira, está sempre, está todos os dias. Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Clébia, já vi que tem Rosemarie, tem um pessoal do Rio Grande do Norte, a Neide que está assistindo assim a live. Neide, veja, Neide, os anos passam e eu estou ficando cada vez mais a cara do Robson. É inacreditável um negócio desse. É quase eu sou você amanhã. E é isso daí. Mas vamos lá, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui participando da segunda-feira. Todo mundo que veio. Compartilhem, né? Não esqueçam de compartilhar. É importante o compartilhamento que vocês fazem. Queria dizer a vocês que segunda-feira passada foi o maior alcance do grupo da segunda-feira. Quase 5.000 pessoas alcançaram o estudo de vocês segunda-feira passada. Muito obrigado às pessoas da segunda-feira. Gostaria de dizer que o grupo do CEAL, até ontem, no dia 30, os meus dados é até o dia 30. Amanhã eu recebo os dados do mês de agosto. Nós tivemos 102.000 pessoas visitando, assistindo live, participando da página do CEAL.
É muita gente. Se essas 102 mil pessoas resolverem vir fazer tratamento, conversa fraterna, nunca mais o Audálio sai de dentro daquela sala. Ele pode ficar lá, vai ficar lá para sempre, conversando com ele. Deus nos ajude. Desse jeito. Mas vamos lá, gente. Agora vamos dar início ao nosso estudo. Vou pedir para o Robson fazer a nossa prece final. Robson, inicial, né? Com você, Robson. Cícero, vamos acabar o estudo antes de começar, não. Vamos para inicial primeiro, até porque o Audálio nos ajuda muito com a prece final dele, né? Então, vamos aguardar por ela também. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos mais essa noite de estudo, que nós possamos buscar um pouco de silêncio, o silêncio interior de cada um de nós, e nesse silêncio buscarmos a Deus, Deus de amor, de bondade. Senhor da vida, abençoa-nos nessa caminhada. Somos ainda tão pequenos que pouco enxergamos além e não entendemos a necessidade de nos fazermos melhores. Sabemos que a felicidade que o Senhor reservou para cada um de nós é tão grande, tão maravilhosa, que cabe a cada um de nós despertar o mais breve possível e seguir adiante. Que o Senhor possa envolver o nosso planeta nesse momento de tanta necessidade, de tantas agonias, de tantas desilusões, de tanto sofrimento, para que cada um de nós perceba que cada coisa vem no seu devido momento, que cada um de nós precisa, por algum motivo, estar nessa situação. Então, que acordemos, despertemos e sejamos um pouco melhores, para que o nosso amanhã seja envolto em paz, em harmonia e em felicidade. Que Jesus, nosso amado Mestre, esteja conosco para guiar-nos através do Evangelho de amor que Ele trouxe e que nós aprendamos com esse Evangelho e olhemos sempre para os nossos semelhantes como um irmão e façamos por eles aquilo que gostaríamos que eles fizessem para conosco. Que os nossos anjos da guarda toquem os nossos corações, nos guiem e nos envolvam com a paz tão necessária nesse momento para termos paciência, fé e resignação. Abençoa-nos, ó Pai, e abençoa toda a humanidade hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Robson, pela prece. O pessoal está... Olha aí, o Eduardo saudando o Robson, o Wellington, né? O professor Wellington. A Marta chegou aqui também, né? Está dando o seu boa noite. Nosso abraço a todos, né? Agora a gente vai começar a leitura do texto. A Flor vai colocar aqui o texto, o item 4 do início do Livro dos Espíritos. Realmente eu estou todo trocado, viu, Robson? Eu estava lendo aqui no meu Livro dos Espíritos o item 4 da conclusão. Tá vendo? Eu já estava concluindo a obra, né? Então, é o item 4 da introdução do Livro dos Espíritos. O Wellington vai fazer a leitura. A partir desse momento, vocês também já podem colocar as dúvidas que vocês tiverem, já podem ir fazendo as perguntas que os meninos vão respondendo, tá bom? Wellington, pode fazer aí a leitura. Então vamos lá para a leitura do item 4. Livro dos Espíritos, introdução ao estudo da doutrina espírita. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos à pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia, nesse movimento, a intervenção de causas inteligentes. Uma vez aberto
esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam um certo número de pancadas, respondendo, desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando um móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio. Declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para ter-se uma base de raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos e deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia já vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vá buscar, no aposento ao lado, a cestinha. Amarra-lhe um lápis. Coloca sobre o papel. Põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes, são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns,
isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e de todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, além disso, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Terminamos o item 4, agora nós vamos passar para Audálio. Audálio, conforme a gente ficou para fazer as suas alusões aí a respeito dessa leitura. Ainda O microfone está mudo. Oi? O microfone estava mudo. O Audálio caiu. O Audálio caiu. No momento em que ele vai... Bem, no momento em que ele vai essa primeira parte, enquanto ele volta, é só para a gente fazer aqui uma conexão com o anterior, né? Porque a gente está fazendo uma continuidade de leituras, já estamos no item 4, daqui a pouco a gente vai entrar no item 5, né? A respeito dos fenômenos, dos primeiros fenômenos que apareceram, né, que nós já comentamos na semana passada, né? E começou-se a questionar esses fenômenos, que aparentemente poderiam ser para alguns apenas fenômenos de origem física, mas, porém, haviam, né, suspeitas e dúvidas acerca de que se esses fenômenos eram somente isso, porque ali havia ali uma presença que até então não se conseguia identificar, uma força, né, inteligente que também estava atuando naquele processo, naqueles fenômenos das mesas e tudo mais. Agora que o Audálio voltou, eu vou deixar ele continuar, porque... Desculpa. Como eu falando, a gente, no item anterior, no estudo anterior, né, pessoal? Não sei se o Hélio falou isso aí, nós estudamos sobre todos os contraditores da doutrina espírita, que as inteligências tentavam provar, né, de todas as maneiras, que as manifestações que estavam ocorrendo eram todas manifestações que a física, que a química, que o acaso poderia realmente acontecer, né? O movimento de rotação da Terra, a força de impulsão, né, repulsão, né, do centro da Terra, enfim. Eles queriam provar, queriam justificar, algumas teorias até que têm lá suas coerências, né? Mas acontece que a gente percebe que alguns, por exemplo, a questão do impulso, as mesas nem sempre giravam, né, no mesmo sentido, ou os impulsos dela tinham a mesma direção, ela tinha momentos em que elas giravam aleatoriamente. Entender é que, mesmo sendo as mesas, né, elas batiam em alguns momentos de forma coordenada, de forma sincrônica, respondendo a questões inteligentes. E aí a grande pergunta, né, como isso pode acontecer? Né? Um instrumento físico, um organismo físico, responder, entender determinadas questões de ordem moral, né, de ordem lógica. Então, a gente começa hoje, nesse capítulo, no item 4 e 5, a gente vai ver exatamente o quê? As manifestações inteligentes. E é interessante, né, nesse tópico que o Hélio leu, quando ele fala assim, um ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a natureza, declarou o quê? Que era um espírito, que era um gênio, né? E aí ele prestou informações de quem que era. Ele se identificou, né, para os observadores. Então, era, na verdade, uma inteligência que estava ali se manifestando. Então, a partir daí, né, gente, a gente passa a perceber
que por trás de todos os fenômenos até então observados de forma física, aparentemente, por trás disso escondia algo que, na verdade, é o objeto do nosso estudo, né? Que havia inteligências por trás disso, e fica muito claro nesse nosso estudo de hoje, né? Ou seja, por trás desses fenômenos tinha que haver uma inteligência que estava no comando desses fenômenos, e ainda mais, esses fenômenos só ocorriam se tivesse um intermediário entre, né, o plano invisível e o plano físico, que já foi colocado aqui, né? É preciso que haja um intermediário que a gente chama de médiums, ou seja, um instrumento entre o mundo material e o mundo espiritual para que ele se aproprie e realmente esses efeitos se manifestem. Ok? Ok. Ela também tem essas questões, né? Quando a gente faz essa leitura, a gente percebe a própria evolução dos fenômenos, né? A rudeza que esses fenômenos, a forma, né? Assim, talvez nem rude, mas chocante das mesas girando, aquele movimento todo, aquela coisa assim, bem, né? E vai ocorrendo uma sequência de desenvolvimento desses fenômenos, né? Aí tem as pancadas da mesa respondendo sim ou não. Depois, em seguida, tem a questão da cesta, né? Do lápis com a cesta. Então, parece que para que ocorresse a credibilidade, eu vejo assim, né? Se fez necessário dessa forma. Acho que não ia ser muito útil que já fosse logo diretamente para as mãos do médium. Eu não sei se eu estou errado na minha colocação, mas quando eu li essa parte, eu fiquei vagueando sobre essa questão. Será que tem sentido? O Robson pode falar alguma coisa, o próprio Cícero, acerca disso, né? Questão das ferramentas, a cesta, a prancheta. Eu acho que foi todo... Tudo bem, Cícero. Acho que foi todo um processo natural mesmo, né? A coisa, ela foi evoluindo, e essa evolução, ela se deu por uma série de fatores. Um deles foi a dedicação das pessoas, né? Assim, nada foi entregue já esmiuçado, mastigado. Tudo precisou que houvesse um comprometimento, uma responsabilidade, para que aí, assim, a espiritualidade ela queria entregar todo um cabedal de informações, tá? Mas será que, digamos assim, o Audálio é o cara indicado para receber? Como é que eu vou ter essa certeza? Será que se eu entregar já sem o Audálio, de certa forma, experimentar, se dedicar, se esforçar, ele não pode enveredar por um outro caminho, que com certeza muitos o fizeram, né? Então, todo esse processo de amadurecimento, começando, como a gente viu aqui, lá nos Estados Unidos, em Hydesville, né? A coisa se ampliando, né? Chegando às casas de show, às apresentações, né? Muita gente fazendo isso para aferir lucros, né? Então, pouco a pouco, a situação toda ela foi se modificando em cada momento a coisa foi adequada àquele momento. Por exemplo, hoje não tem mais as mesmas girantes, né? Não existe mais a necessidade disso. Então, cada coisa ficou no seu devido momento, adequada à situação que era a própria aceitação, a própria forma de ver aquilo naquele momento, né? Acho que mais ou menos é isso aí. Qualquer coisa, Cícero, pode complementar. Não, e a gente vai vendo que todas as atividades humanas, elas progridem e elas se modificam com o tempo, né? Eu sempre penso aí no Robson, que trabalha com produção de uma empresa vinculada à extração de petróleo. Como é que começou e como está hoje, né, Robson? É o mesmo, digamos assim, a mesma atividade, mas mudou
completamente as tecnologias, as etapas, os processos. Se a gente pensar em construção de casa, arquitetura, tudo vai progredindo, embora seja a mesma atividade. Então, aqui a gente vai vendo que também há esse progresso, né, da faculdade. Mas o Wellington tem razão quando diz que era necessário que começasse por esse tipo de fenômeno e aparentemente, tivesse pouca participação dos médiuns. Porque se tivesse começado direto pelas psicografias, muitas pessoas poderiam duvidar, dizer que era o charlatanismo, que aquele médium... Porque quando você olha o fenômeno, por exemplo, o Chico Xavier psicografando, quem garante que tem um espírito ali mesmo? Não tem nada que garanta, porque é apenas um homem com a mão... Eu estou falando para quem não conhece o fenômeno, né? É um homem que segura com a mão na testa, escrevendo. Quem garante? As pessoas podiam dizer, ele escutou de alguém, ele disse de alguém, não sei o quê. Por contraditor. Quando é uma mesa pulando, aí já fica mais difícil, né? Mas desse item, eu não sei como é que vocês estão fazendo, o que eu sempre acho, eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada nesse item, né? Que eu digo assim, meu Deus do céu, aquela minha frase de sempre, né? Espírito não é gente, né? Porque não sei se vocês viram essa psicografia aqui na sexta, o que foi que o Espírito disse, né? Proíbe expressantemente que transmitas a quem quer que seja o que eu acabo de dizer, né? Ninguém respeitou o que ele disse, né? Porque todo mundo soube o que ele tinha dito, né? O Espírito disse, proíbo que diga o que eu acabei de dizer, mas se espalhou, porque o Kardec sabe até a data, quando foi que ocorreu, então ninguém obedeceu o conselho, a ordem do Espírito, né? A gente é muito fofoqueiro mesmo, né? O Espírito disse que não era para dizer, mas a gente foi lá e disse. E claro, obviamente, esse Espírito que deu essa comunicação não era um Espírito superior, né? Aqui a gente nota que é um Espírito imperfeito falando, e ele deixa bem claro ainda assim, né? Que da próxima vez vai escrever melhor. Isso chama bastante a atenção. Por quê? Porque vai progredindo, né? Pois é, agora nós vamos dar continuidade à leitura do item 5. Aí eu leio agora, Wellington. Exato. Obrigado. Bom, o item 5. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo este os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam juntamente a mão sobre a cesta.
Seria preciso haver entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Seria necessária, ademais, a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto a resposta dá à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem a aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Seria preciso, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e, principalmente, que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. A segunda circunstância resulta da natureza mesma da resposta que, as mais das vezes, especialmente quando se trata de questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e, em alguns casos, do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que, frequentemente, não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser no idioma que ele desconheça ou mesmo ser formulada mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Por fim, acontece a miúde escrever a sexta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como aderam os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes, que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e constatar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e, do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam e vejamos o que eles nos dizem. Só para começar, o Marcelino Oliveira, ele fez uma pergunta, né? Por qual livro começar? Eu acho que ele está no lugar certo. Eu acho que o Livro dos Espíritos é realmente o livro para começar, né? E esse estudo, ele se propõe exatamente a isso. Só vou dizer para ele para não ir no mesmo ritmo nosso, né? Um ou dois itens por semana. Vai lendo, vai se aprofundando, e aí traz as questões que você acha que precisa de ajuda, né, para esse grupo todo, né, não somente nós quatro que estamos aqui, mas o grupo em si, e eles vão trazer as explicações e elucidar as dúvidas que você tiver, Marcelino. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Bom. Ainda nesse ponto, Robson, o Vandenberg respondeu também a ele, sugerindo o que é o Espiritismo, que também é um outro bom livro
introdutório, né? Tá aí o Vandenberg falou, ele é mais tá mais enxuto, né? Tem ali o essencial para quem não conhece nada, mas se já conhece um pouco e quiser mergulhar na doutrina completa, é o Livro dos Espíritos mesmo, né? Só porque ele tinha respondido também, aí eu estou fazendo esse relato, né? Mas aí quem foi que ficou encarregado de comentar esse item, aí esse começa. que vos fala. Eu estava lendo aqui na tela e não vi o comentário do Vandenberg aqui do lado. Uhum. A gente está vendo uma apresentação do Allan Kardec à doutrina espírita como um todo, né? Eu falei na semana passada que ele está fazendo um curso rápido aí, um supletivo de ESD, né? Que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que tem algumas casas. Na semana ele fala do início dos fenômenos como um todo, e hoje ele começa a dar esse histórico, né, das mesas girantes, depois as cestas, depois ele entende que tudo aquilo não passava de uma extensão do médium, né, por falta de conhecimento, ou por falta de uma experimentação que fosse, até que chegou o momento em que houve o desenvolvimento, né, dessa percepção, e os médiuns começaram eles próprios a fazer o uso do lápis. E aí ele trazia uma comunicação muito mais ágil, muito mais completa, né? Depois, além deles servirem para esse propósito, o propósito ele se ampliou, porque antes você só tinha uma máquina de escrever, digamos assim, né, fazendo uma analogia, e aí a coisa se ampliou, houve a visão, houve a audição, houve o tato, né, escrita direta. Então, a evolução ela se deu, né, por experimentação, e houve necessidade de comprovação, até pelo fator científico da doutrina espírita. A gente não pode deixar isso de lado, e esse fator científico foi que veio corroborar tudo isso, né? Em que momento, né? Primeiro, veio por água abaixo o controle mecânico daquelas situações, né? A mesa batia, se movimentava, tinha movimentos, mas não havia nada que fisicamente justificasse isso, né? Depois a gente vê conteúdo das respostas, né? Então, nesse conteúdo, a partir do momento em que eu tenho uma resposta inteligente, eu tenho que ter uma inteligência por trás dessa resposta, tá? E aí eu começo a pensar o seguinte, ó, por trás da resposta tem uma inteligência, né? Essa inteligência que está se comunicando comigo, tudo bem. E aí, né, essa inteligência ela demonstra ter uma diversidade, né, muito grande, né, num determinado momento. Ela é uma inteligência erudita, é uma inteligência que facilmente se percebe de um nível muito elevado, em outros momentos é um brincalhão. Então, assim, nós temos as nossas características, a gente pode fazer um gracejo, contar uma piada, mas nós continuamos a sermos aqueles mesmos que têm uma linha de conduta e têm uma linha moral. E não era isso que se via nas comunicações. Então, o que é que se começa a provar também? Que, além de ter uma inteligência, havia uma diversidade de inteligências. Tá? Então, esse é um outro ponto que veio a trazer essa confirmação, né? A grafia, né, dos espíritos, como eles escreviam, como o médium passou a ele escrever, nem sempre a letra era a mesma, tá? Existe um tipo específico, né, de mediunidade, que essa mediunidade ela representa tal qual a letra do espírito, né, e isso se verificava muito facilmente. Então, o que é que como experimentação, o pessoal chegou a concluir? Chegou a concluir o seguinte, ó, toda vez que esse espírito se pronuncia,
a letra dele é exatamente igual. Então, peraí, ou esse cara que está escrevendo, ele tem uma inteligência sobre-humana, porque ele lembra qual espírito ele vai se fazer passar, lembra como é a letra dele e representa sempre sem nenhum erro. Né? Então, isso já dava uma outra comprovação a essa diversidade. Então, o que é que a gente chega aí nesse ponto? A gente chega ao fato de que essa comprovação da origem das manifestações, né, ela veio fortalecer toda essa necessidade de se aprofundar no estudo, de buscar mais explicações, né, como o próprio texto de hoje traz para nós, o próprio espírito, né, que até aquele momento não tinha uma nomenclatura adequada, ele disse, eu sou um espírito. Né? Não foi nada tirado ali do imaginário das pessoas que estavam, naquele momento, envolvidas com todo esse processo. Né? E ele começa muito antes, né, da própria participação do Allan Kardec. Né? No relato aí ele fala que em 1849 já haviam pessoas que se dedicavam a isso. Ou seja, eu tenho essa característica, eu tenho a mediunidade, eu conheço o fenômeno, mas eu não tenho resposta de como é que isso se dá, de como é que por que eu sou o escolhido para fazer esse canal de ligação. Então, tudo isso foi que, através da ampliação dos estudos, das percepções, das análises que eram feitas aí já baseada em perguntas elaboradas, foi que a gente começa a ter esse laboratório funcionando de uma forma muito mais viva e que era realmente necessário. Até aquele momento não existia porque, ainda que houvesse há muito tempo, não havia um direcionamento, eram coisas bem isoladas, e o Allan Kardec ele une os grupos, né, estabelece uma sociedade, né, para que essa Sociedade Espírita de Paris, e aí depois outras cidades vieram aí no mesmo caminho, estabelece grupos familiares para que eles auxiliem nesses processos todos de perguntas e respostas, de direcionamento, de pesquisa, para que ele tivesse um material para desenvolver aquilo que hoje nós conhecemos como doutrina espírita. Tá? Então, esse processo ele se deu de uma forma bem elaborada, né? Podemos hoje entender dessa maneira. Não foi fácil, todos os contraditores que surgiram naquela época e que hoje ainda são visíveis, né? A doutrina espírita ainda sofre rotulagens, né? que nós sabemos não serem verídicas, não serem verdadeiras, mas naquela época deveria não, com certeza era muito pior do que é hoje, tá? Até porque tudo era muito novo e não havia já um alicerce, né? uma base para que as pessoas pudessem dizer, não, eu faço isso, mas olha aqui, ó, fulano também faz e ele é do bem, ele é um cara que ajuda e tal, e eu estou nesse mesmo caminho. Não existia isso. Então, foi um desbravamento que se iniciou com muita determinação dele, com muita perspicácia dele, e hoje a gente está começando de certa forma, passar por esse passo a passo, né? Entendendo de onde surgiu, entendendo qual foi a ação dos contraditores, entendendo como essa questão da mediunidade ela se elaborou e se desenvolveu, né? Como a própria pergunta do Hélito aí, não foi estabelecida de uma hora para outra, tudo isso demandou tempo, né? Todo esse processo de percepção dos fenômenos, a gente,
A semana passada falou do direito de cidade, né? A coisa era tão comum que não tinha mais por que alguém dizer, não, esses fenômenos não existem, né? Eles passaram, sim, a serem percebidos como reais, não se sabia o motivo, e essa realidade foi que levou ao envolvimento de muito mais pessoas, né? Ao exercício de muito mais pessoas, ao desenvolvimento da mediunidade. Com o desenvolvimento da mediunidade, você melhora o canal de comunicação, e esse canal de comunicação nos traz as informações, nos permitindo todo esse processo de percepção daquilo que a espiritualidade nos trouxe como um todo. Eu acho que, de modo gerais, é mais ou menos isso aí o texto que o texto de hoje nos traz. Alguém quiser complementar alguma coisa? Não sei dizer que é bem isso mesmo, né? E é interessante que o texto aponta para uma construção doutrinária, que é você tirar as conclusões de fenômenos. E aí você vai ver o espírito, né? O Kardec tem toda essa preocupação da construção da teoria, né? Da construção de uma doutrina. Porque fenômeno atrai pessoas. Fenômenos atrai muita gente. Sempre é assim. Tirar consequências de um fenômeno que é a grande questão, né? O que a gente está percebendo aqui, quando o Kardec foi convidado, o fenômeno estava espalhado, né? Tinha fenômeno em tudo que era canto. Mas ninguém tirava nenhuma conclusão. E algumas pessoas já tinham pensado, porque o Kardec tinha organizado uma reforma no ensino na França, ainda na condição de professor Hippolyte, né? Então ele tinha organizado o ensino na França. E os amigos deles tinham percebido isso. Ora, se tem alguém que consegue organizar as coisas, é o professor Hippolyte. Então, se a gente chamá-lo para a causa espírita, na verdade seria a causa do que ele chamava de novo espiritualismo, né? Porque não tinha a palavra espiritismo, é o Kardec quem vai cunhar em língua francesa. Se a gente trouxer ele vai organizar as coisas. E aí o que a gente está vendo é isso. Eu passo a palavra agora para vocês, mas a gente pode refletir, o Audálio, que tem mais tempo em tudo aqui, né? Mas de espiritismo também, sabe, né? Se a gente colocar só fenômeno, sem consequências morais, atrai gente. Se você coloca consequências morais, retrai as pessoas. Tem um filtro muito grande. Daí a gente imaginar porque tão poucas pessoas estudam as obras doutrinárias, as obras da doutrina. Porque, na verdade, as pessoas querem fenômeno, não é, Audálio? O que você tem a dizer para isso? Chama atenção o fenômeno, né? Audálio, microfone. Deixa eu abrir. Pronto. Alô? Oi? Pronto, né? Esse texto de hoje é muito elucidativo e eu queria pegar aqui, vou responder você, mas pegar a última fala do Cícero, do Robson, e nós estamos falando muito das inteligências, né, por trás de todo esse fenômeno, e só dar um toque aí para todos nós, falando das inteligências, pegar lá no Livro dos Espíritos, das questões 100 a 113, que vai falar da escala espírita, dos vários tipos dessas inteligências, né? Dos vários tipos de espíritos que nos auxiliam, que participam do nosso convívio. E existe essa questão do papel do médium nas respostas, dos fenômenos, né, Cícero? Existem duas questões. Existe essa questão que é inegável, a questão física, mecânica, mas também existe a questão moral nossa, enquanto médiums, para poder a gente fazer esse estudo.
do desenvolvimento mediúnico, o estudo da mediunidade com racionalidade, como é a proposta de Kardec. No texto que a gente está aí, na parte que o Wellington leu, fala assim, que a faculdade mediúnica, ela requer o quê? Ela requer estudo, né? E desenvolvimento, exercício. Então, a gente precisa ter esse parâmetro, gente, de estudar para que, na verdade, a gente possa perceber que o espírito que está na erraticidade, o espírito que está no mundo espiritual, que vem contactar conosco, ele nem sempre é um espírito iluminado, é uma inteligência, né, culta, ou uma inteligência moral. Às vezes é um espírito mediano, que ainda está com muitas, como é que eu diria, com muitos vícios. A questão da moralidade ainda ele não aperfeiçoou. E por afinidade, ele pode se afinizar comigo, daí o nosso zelo, o nosso cuidado de todo dia, né, no nosso cotidiano, a nossa reforma, o nosso zelo, o nosso cuidado de se melhorar para poder a gente ter a assessoria do nosso anjo, que é um mentor espiritual natural, e dos outros espíritos benfeitores que querem, na verdade, o nosso progresso. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. Porque, na verdade, o fenômeno chama muita atenção, assim como chamou no passado, né? O fenômeno exagerante, as pancadas, os ruídos, e o que eles vão falar. Hoje, apesar de todo esse avanço, pessoas que não são muito afeitas a estudo, ainda gostam, né, de perceber de imediato a manifestação mediúnica. Então, é preciso a gente ter esse cuidado, porque hoje, estudando mais aprofundado a questão da doutrina espírita, nós precisamos entender, ter a sensibilidade que os espíritos nos assessoram e estão conosco no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos bons, mas também nos pensamentos menos felizes, né? Nós estamos em contato com o espírito quando a gente está aqui fazendo uma prece em benefício das pessoas sofredoras, né? Eu estou na assessoria de um espírito me inspirando quando eu estou aqui no atendimento com uma pessoa que está falando comigo. Então, toda a causa do bem, toda a ação nobre que a gente está empreendendo, com certeza nós estamos sendo assessorados por bons espíritos. Ao contrário, nós estamos em sintonia com os espíritos inferiores. Então, a gente precisa ter esse zelo e esse cuidado. E é isso que esse estudo está nos remetendo, né? Como falou aqui no texto, que o Kardec fala, a gente está exatamente iniciando, e vamos começar agora a ficar mais gostoso, vamos dizer assim, o estudo, porque a gente vai começar a perceber os vários tipos de desenvolvimento mediúnico, começando agora pela psicografia, que a gente vai perceber no desdobramento que mesmo essa faculdade psicográfica, né, Cícero, ela tem várias ramificações, vários tipos de psicografias, né? A mecânica, né? A semimecânica, e aí é assunto para daqui a pouco, nas aulas seguintes, certo? Mas vale o registro muito importante para quem está assistindo esse curso e começando agora, que o Kardec nunca disse que só quem se comunica são bons espíritos. Isso que o Robson falou tem que ficar muito registrado. É muito, muito claro na cabeça de todo mundo, né? Tem espírito brincalhão, tem espírito mediano, tem espírito bom, tem comunicações altamente filosóficas, tem comunicações altamente levianas. Inclusive, amigos, é porque o Kardec nem tratou delas. Tinham comunicações, por exemplo, como é a expressão que ele dizia, era como se fossem indecorosas, que não é nem leviana, é um outro nível. Como? Frívolas? Não, frívolas ele falou, ele falou mesmo assim, por exemplo, se você quiser comunicar-se com o espírito para saciar as paixões mais vis, assim, mais grosseiras que a gente possa imaginar, espíritos dessa natureza se comunicam, dão conselhos sobre isso. Ele nunca tratou disso, porque o objetivo da obra não era esse. Ele fala dos frívolos, dos levianos, que é para a gente ter cuidado se aquele espírito não é frívolo nem leviano. Mas ele chega a dizer assim, existem espíritos de comunicação, eu acho que a expressão é indecorosa mesmo, assim, que ele coloca e diz, mas eu não vou nem tratar desse assunto. É como as pessoas que perguntam assim,
É possível evocar o espírito para fazer o mal? Com certeza, claro que é. O processo é o mesmo. Só que o Kardec nunca tratou disso porque ele não estava orientando esse tipo de assunto. Aí alguém pode estar em casa perguntando, e eu tenho que ter medo de se alguém evocar um espírito para me fazer o mal? Não, porque se eu estiver na faixa do bem, que é a faixa que o Audálio colocou, o mal não me afeta. Eu só sou afetado pelos maus espíritos porque eu estou na mesma sintonia. Quando eu consigo ascender, quando eu consigo ficar numa sintonia melhor, os espíritos não chegam até mim. Mas eu tenho que mandar para vocês um comentário aqui que foi feito, mas infelizmente a pessoa fez o comentário no particular. Porque quando o pessoal quer tirar uma dúvida, e aí às vezes a gente não está lendo, ela me manda no particular, que ela para ler. Ela disse assim, melhor live do céu até agora, porque conseguiram deixar o Cícero calado. Olha, Veja lição para você. Como eu sou amado, né? Como eu sou amado, né? Muito obrigado para vocês que são meus fãs calados. Calado, eu sou um poeta. Não, vamos lá, continuem, meninos. Vocês que estudaram o tema e tem coisas aí a mais para comentar. Ainda alguma coisa, Wellington? Eu creio, Cícero, que não sei, o Robson ou o Wellington, né? Não, já está tudo... Diga, Wellington. Eu acho que... Não, já está... acredito que já encerramos os nossos comentários. O que a gente propôs já foi tudo concretizado aqui. Mas se tiver alguém mais alguma coisa a falar, só esperar a minha vez para ler o Evangelho aqui e passar a bola para você, Alvar. Nossa! Que até pelo horário mesmo, Cícero, é mais ou menos isso, né? Como assim, as pessoas gostaram muito aí estão rindo muito aí da mensagem que você recebeu, né? A gente tem que se divertir também um pouco. E agora entraria o Wellington aí para ler um trechinho aí do Evangelho e depois, em sequência, o Audálio fazer. Tá, ok, deixa... Se tiver algum informe a dar... não, depois da prece eu vou dar alguns informes, né, as orientações, nós vamos ainda fazer também, né, depois eu peço que todo mundo fique, nós vamos fazer uma pequena homenagem para a nossa amiga Rosângela, uma vibração específica para ela, mas assim, eu queria dar uma orientação para o Wellington, que é o mais novato no grupo. Wellington, em grupo que eu estou presente, você nunca pode dizer essa frase. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, porque se você falar isso, o Robson já sabe, né? Se alguém disser isso quando eu estou presente, eu vou sempre ter alguma coisa para falar. Então, se eu estiver presente, você encerre logo a reunião e não abra essa possibilidade, porque se você abrir essa possibilidade, não tem mais fim, é a noite inteira. Então, o pessoal já sabe. Nunca faça essa pergunta se eu estiver presente. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vamos lá, pessoal. O Wellington agora vai fazer a leitura do Evangelho, depois o Audálio vai fazer a prece, a aplicação do magnetismo. Queria agradecer a participação de todos vocês, lembrar a todos que compartilhem o texto, marquem pessoas, depois vamos deixar mensagens positivas para Rosângela, né? Aí nos comentários, vamos deixar mensagem para ela, porque ela vai ler depois, ela vai estar assistindo, então vamos todo mundo mandar aí mensagens positivas para ela, para que ela fique... eu sei que ela gosta muito, e quando a gente está assim, passando pelo período, quando está como foi uma cirurgia de emergência, se tem uma coisa que fortalece a gente, né, é o carinho dos amigos. Então, vamos escrever mensagens depois, vamos nos manifestar. Robson não, Wellington. Antes da leitura, já vou agradecendo ao Cícero, ao Robson, ao Audálio e a todas as pessoas que nos prestigiaram, principalmente os amigos que estão agora, amigos particulares até, de profissão, que estão nos acompanhando a partir
de agora, já faz um tempo que eu tenho observado que algumas pessoas estão querendo mais, né? Aí o negócio está... Mas vamos lá para agradecer a todos, né? E a Rosângela é só saudade, esperar ela voltar com gosto de gás. Bom, gente, vamos lá. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 3. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, e toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse que ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Obrigado. Então, agora vamos nos preparar para a prece. Aqueles que puderem, ó, vou até pegar minha aguinha aqui, que eu já deixei reservada aqui, ó. Deixar a água aqui para ser magnetizada. Na hora que o Audálio fizer a prece, se você quiser colocar a sua mão sobre a água, na hora que ele estiver falando das águas, pode fazer. Lembremos que isso não é misticismo. A água magnetizada, você tem que compreender que ela é um processo fluídico, tem todo um processo que explica. Então, mas eu não preciso ficar com as mãos sobre a água. Funciona do mesmo jeito se você mentalizar. É como a pessoa se sente confortável. Mas uma coisa é necessária: silêncio. Se possível, fique num local que não tenha tanto chamariz, assim, não tenha televisão ligada, não tenha essas coisas todas assim, né? Muito barulho, porque a gente precisa se concentrar e pedir a Deus com muita fé. O Audálio guia o nosso pensamento através das palavras, mas a cura, o tratamento é feito pelos Espíritos e a nossa fé, lógico, fé em Deus. Então a gente precisa sempre ter essas coisas. Faça com muita fé, peça a Deus por você, e não esqueça sempre de lembrança, que faça a vontade de Deus. Às vezes a gente não é o que a gente quer, né? E se for por outro, também tem que ter paciência. Então esse é o momento. Peguem a água. Se quiser levar uma água para alguém, destina outra água para alguém, tá? Não vale pensar que a água é comunitária. Eu magnetizo para mim, depois magnetizo, outra pessoa bebe um gole, dá outro. Não, a água é individual, tá bom? Eu falei só para dar tempo de vocês pegarem a água. Agora o Audálio vai fazer a nossa prece de encerramento, depois eu vou dar os avisos e vai ter uma homenagenzinha à Rosângela. Não vou embora depois, assistam, tá bom? Audálio? Ok, Cícero. Vou abrir aqui o microfone, né? Não, o Audálio é uma pessoa complexa. Quando está aberto, ele fecha. Quando fecha, ele abre o microfone, né? Eu penso que ele fecha a câmera. Ele fecha a câmera, né? Ele derruba, ele cai logo, assim, que é só para deixar. Mas a gente espera, a gente volta.
Se Deus tem paciência conosco, como a gente não vai ter paciência com o Audálio? Só espero que ele... Foi para o pessoal que não pegou água ter esse tempinho para pegar. Propósito do Audálio. Exatamente. Olha, lá no grupo Paulo de Tarso, que a gente estava fazendo a prece, e a pessoa que estava fazendo a prece caiu. Caiu durante a prece, porque a internet caiu. Então, ele não tinha como saber que a prece caiu, né? E aí, eu continuei a prece do meio do caminho, né? Aí depois a gente mandou mensagem para ele, ó, Caio, voltou, tá aí, Audálio. Pronto, Audálio. É assim. Hora, cara. Desculpa. Audálio, vou te dar uma canetinha dessa, ó. Teu dedo é muito grande. Tá certo. Mas tá bom, Audálio. Era treino para a gente ficar recolhido. A gente já está recolhido, agora é com você. Vamos lá, gente. A gente mais uma vez agradece a você, Cícero, agradece aos amigos que participam conosco da coordenação e a todas as pessoas que se conectaram conosco, que estão conosco. A nossa gratidão profunda e que continuem por bondade, por caridade, nos prestigiando, porque nós precisamos dessa energia de vocês para o nosso estudo. Vamos lá. Deus, Pai de amor e de bondade, Senhor da vida, estamos concluindo o nosso estudo e o nosso momento de terapia que se inicia nesse instante, terapia espiritual. Rogamos a Ti, ó Pai, que nos permitam o concurso de Jesus, o médico de todas as almas, o médico divino, que esteja conosco nesse instante, para, como Ele nos ensinou, através da fé, nós promovemos a nossa cura. E queremos, por acréscimo da Tua bondade, ó Pai, pedir também, evocar os espíritos benfeitores que trabalham conosco, especialmente nessa atividade, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Demer, Curadás e demais espíritos benfeitores que possam, nesse instante, derramar sobre as águas que se encontram conosco fluidos magnéticos de energias sutis que possam propiciar a limpeza do nosso corpo físico, a cura das nossas dificuldades morais e espirituais, pelo magnetismo curador e divino de Jesus. Que todos nós, conectados nesse instante, possamos receber e ser beneficiados por essa bênção, por esse magnetismo salutar. Da mesma forma, ó Pai, expande nesse instante a todos os locais, a todos os hospitais, núcleos de atendimento, onde possam estar temporariamente os nossos irmãos ainda vítimas dessa pandemia, que com certeza está chegando ao seu final. Que todos possam ser beneficiados pela Tua paz, pela Tua luz e pela Tua cura espiritual e física, Senhor. Abençoa todos os amigos que estão conosco, irmanados nessa live, nos mais distintos lugares, e que suas famílias também sejam beneficiadas. Onde quer que no núcleo da família tenha uma pessoa com mais dificuldade, que essa pessoa seja assistida pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua cura. Agradecemos, Senhor, de coração a essa oportunidade. Abençoa todos nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho dessa noite. Que a Tua paz e o Teu infinito amor envolva todos nós. Permanece com todos, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, muita luz e estejamos juntos. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Audálio. Linda prece. Robson, meu muito obrigado pela disposição de estar aqui sempre conosco, nos ajudando. Um abraço, Robson, Wellington, um abraço, obrigado pela sua disposição de aprender, Todos. De estar aqui sempre conosco, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o grupo da segunda-feira, a coordenação maravilhosa da Rosângela. Um abraço a todos.
Então, agora, meus amigos, eu vou dar os avisos. Eu pedi para os meninos caírem, porque a gente vai fazer uma homenagenzinha para Rosângela. E aí, se ficar muita gente aqui, a homenagem fica pequena, né? A tela fica pequena. Eu quero dividir com vocês. Primeiro, pedir aqui todos que puderem compartilhem. Deixem mensagem a partir de agora para Rosângela. Mandem um abraço. Podem escrever aí, que ela vai ler tudo, para que ela fique bem, melhor, e se receba essas energias positivas, né? Então, eu queria lembrar vocês que todos os dias dessa semana nós estamos fazendo a prece no Instagram, e a prece dos anjos da guarda às 19 ou às 5h55, todos os dias. Amanhã tem um curso do magnetismo, não tem mais inscrição, mas dá para acompanhar no YouTube, quem quiser assistir. Quarta-feira tem um estudo da Revista Espírita, às 19h30. Quinta-feira, 20 horas, nós temos o estudo e aplicação do magnetismo para os doentes, 20 horas. E sábado, às 19h30, tratamento espiritual para os doentes da alma. Flor, vamos fazer nossa homenagem para a Rosângela? Vamos lá? A gente fez aqui uma musiquinha. Flor, Flor, Flor. Para quem não conhece a Flor, está aqui a Flor. Boa noite a todos. E aí também queria lembrar a todos vocês que amanhã eu e a Flor vamos estar numa live, na live do Lema, falando sobre o teatro. Quem quiser rir vai ser amanhã às 19h30, ou 19 horas. Eu vou divulgar amanhã, 19 horas. Eu e a Flor. Uma live super séria. Não vai ser ótimo. Essa é a nossa homenagem à Rosângela. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, no amor por Deus esculturada e formada cordão da alma da magina, flor de mais ativo valor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante, teu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rosa cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, segundo amor. E é isso, como ela tem tanto carinho em fazer as coisas manualmente para as pessoas, né? Com tanto amor, a gente quis usar desse mesmo carinho para ela. Que ela fique bem e saiba que todos nós amamos muito, sentimos falta e queremos ela muito bem. É isso, Rosângela. A gente está ali esperando de volta para você assumir a segunda-feira. Todos estão sentindo a sua falta e nós vamos estar em prece para que você se recupere, que o bom Dr. Demek cuida tão bem de você, lhe envolve em fluidos de cura, para que você fique boa o mais rápido possível e esteja aqui, porque você é a nossa rosa, é a rosa da segunda-feira, é a rosa do céu. Muito obrigado, Rosângela, por estar sempre conosco. Vamos ouvir mais um pouquinho da música e aí com Rosa do Pixinguinha, na voz maravilhosa da Marisa Monte, para Rosângela, que ama música, eis a nossa homenagem. Rosângela, um abraço. Estamos aqui vibrando por você. E receberão samba com gratidão.